Vamos falar de dois ícones do samba, Ismael Silva e Paulo da Portela. Milton de Oliveira Ismael da Silva nasceu em 1905 no bairro de Jurujuba, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Sua mãe, Emília Correia Chaves, trabalhava como lavadeira e seu pai, Benjamin da Silva, era cozinheiro. Caçula entre 5 irmãos, ficou órfão de pai aos 3 anos e foi nessa ocasião que a família se mudou para a cidade do Rio de Janeiro. O menino residiu inicialmente com uma tia no Morro de São Carlos e depois, com 7 anos, passou a viver no Rio Comprido, na região central da cidade. Ismael era um bom aluno na escola, mas foi frequentando as ruas do bairro que acabou fisgado pelo mundo do samba e do machixe. Quando tinha 15 anos, compôs o seu primeiro samba, que se chamava Já Desisti. Canção inédita até hoje. Já no fim da adolescência, podia ser visto nos bares com os sambistas se reuniam, onde os sambistas se reuniam. E foi justamente por lá, no bar e café Apolo do Estácio, que Francisco Alves resolveu conversar com o jovem compositor. O cantor, àquela altura, tinha gravado um samba, Me Faz Carinhos. Logo na sequência do encontro, criou Amor de Malandro, também comprado e gravado por Chico Alves. Na época, a venda de sambas era prática comum entre os compositores que, com o dinheiro que ganhavam, tentavam contornar a situação de pobreza. No entanto, como nesse contexto a questão da autoria não era bem estabelecida, Francisco Alves registrou e apareceu como compositor das músicas. Por conta do sucesso, o cantor propôs uma parceria exclusiva com Ismael. Acordo feito, as composições de Ismael foram gravadas e atribuídas todas a Francisco Alves. No dia 12 de agosto de 1928, Ismael se tornou um dos fundadores da primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar. A origem da agremiação estava ligada aos encontros dos músicos daquele bairro. Além do próprio Ismael, lá estavam Newton Bastos, Marçal, Brancura, Bide e Baiaco. Como esses encontros eram realizados num bar localizado bem em frente à escola normal, Ismael resolveu inovar e inventou o nome Escola de Samba, até para diferenciá-la dos blocos e ranchos. Ou seja, se da escola saíam professores, do bar saíam os catedráticos do samba. Carlos Sandrone afirmou que o samba de paradigma do Estácio, estilo que popularizaria em todo o Rio de Janeiro ao longo da década de 1930. O estilo tinha um ritmo muito marcado por tradições africanas, que articulava a melodia de maneira a sempre privilegiar o encadeamento. O trinômio, cuíca, surdo e tamborim era também entendido mais uma inovação dos compositores do Estácio. Outra característica do gênero era a batida do tamborim, conhecida como teleco-teco. A escola de samba Deixa Falar desfilou pela primeira vez em 1929 na Praça 11,
Depois saiu às ruas em 1930 e pela última vez em 1931. Com o sucesso, surgiu a persona, reconhecido por seus pares e por admiradores como um homem tranquilo, sereno, bem-humorado e elegante. Ismael Silva não dispensava o terno branco, sempre bem engomado, sobre a camisa verde ou vermelha, e lenço combinando no bolso do paletó. É também na década de 30 que Ismael Silva firma parceria com Noel Rosa. São dessa época composições como Para Me Livrar do Mal e Ando Cismado, gravado por Francisco Alves. E ainda Uma Jura que eu fiz, gravada por Mário Reis. Nesse período, Ismael Silva passou a gravar as próprias composições, assim como vendê-las a outros intérpretes, entre eles João Pedra de Barros, Silvio Caldas e Carmen Miranda. E também Aurora Miranda. A partir de 1935, sua vida seguiu outra direção e ele afastou-se do cenário artístico. O fato foi atribuído a uma desilusão amorosa e ao namoro com Diva Lopes Nascimento, com quem teve uma filha, Marlene Martins Batista, nunca reconhecida. O rompimento com Francisco Alves também impactou negativamente sua vida profissional, além da morte do parceiro Noé Rosa, em 1937. Tudo isso fez Ismael passar por momentos complicados que acabaram afastando-o do samba e dos amigos da Estácio. Por exemplo, o sambista foi preso nesse período por atirar numa pessoa com quem havia discutido num bar. Cumpriu 2 anos de reclusão e, após saída penitenciária, enfrentou todo tipo de preconceito e dificuldade financeira, permanecendo distante da sociabilidade do samba. Foi apenas em 1950 que retornou a esse mundo com o qual tanto se identificava, gravando Antonico. Em 1955, o compositor lançou o disco O Samba na Voz do Sambista e Ismael Canta, e participou do show na boate Casa Blanca. O samba nasce no coração com Pixinguinha, Donga, Ataúfo Alves e João da Baiana. No ano seguinte, lançou o disco Ismael Canta Ismael. Em 1965, se apresentou no show Samba. O Samba Pede Passagem, ao lado de Baden Powell e Aracide Almeida, que resultou num disco com 9 composições de sua autoria. Na década de 60, Ismael Silva fez parte do grupo de sambistas que se reuniam e se apresentavam no Zi Cartola, bar e restaurante do amigo Cartola e Dona Zica. Com sérios problemas financeiros, Ismael vivia às custas de minguados direitos autorais. Sempre desempregado, dizia que o samba era o seu único emprego, mas sabe-se que trabalhou na central como chefe da turma da segurança interna e que foi auxiliar no escritório de advocacia. Em 1960, Ismael ganhou 2 títulos: Cidadão Samba, numa iniciativa do jornalista Sérgio Cabral, e Carioca Honorário, na Bienal do Samba, organizada pela TV Record em 1968. Ismael foi um dos sambistas homenageados. Pouco antes de 1966, ele tinha dado um depoimento no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, fato que se repetiu em 1968. Ainda na mesma época, o compositor gravou um disco solo com músicas inéditas, que foi lançado em 1974.
Ismael Silva passou a velhice de forma solitária e humilde, numa pensão da rua Gomes Freire, no centro do Rio. Morreu vítima de um ataque cardíaco em março de 1978, aos 73 anos de idade. Ele fez parte do núcleo social, cultural e musical que atuou na formação do samba moderno e no centro do processo de mudança do entretenimento urbano no Rio de Janeiro, marcado pelo crescimento do carnaval, das escolas de samba, das indústrias fonográficas e radiofônicas. Sua obra influenciou diversos compositores de várias décadas, mas nunca lhe permitiu uma vida fácil. Então, nós estamos vendo que, se hoje o samba tem a majestade que tem, nem sempre foi assim. E que os compositores, os sambistas, dificilmente, naquela época, viviam do fruto do seu trabalho. Então, agora vamos falar de um outro ícone do samba, Paulo da Portela. Nascido por volta de 1901, Paulo Benjamin de Oliveira era filho de Joana Batista da Conceição e Mário Benjamin de Oliveira. Ainda bem pequeno, Paulo foi testemunha do êxodo de famílias negras e pobres para as áreas suburbanas num movimento de intensa transformação. Junto com Antônio Caetano, Antônio Rufino, entre outros, fundou a Escola de Samba Portela, que se originou do conjunto carnavalesco Orvaldo Cruz, que participaria em 1929 de concursos que contaram com a presença de sambista do Estácio, da Mangueira e da própria Oswaldo Cruz. No início do ano de 1930, o nome do bloco foi alterado para Quem Nos Faz é o Capricho. Em 1931, o grupo adotou o nome Vai Como Pode, Pode. E mais tarde se converteu na Escola de Samba Portela, em referência à Estrada do Portela. Em 1937, Paulo foi eleito cidadão samba, tendo, logo depois, organizado uma excursão de sambistas a países da América do Sul. Na década de 1930 e 1940, Paulo da Portela atuaria como mediador cultural entre as escolas de samba, os movimentos políticos, o poder público, os jornalistas e os intelectuais. Entrevistado pelo jornal Tribuna Popular em 1945, disse, abre aspas, nós sambistas do morro e do subúrbio seremos consagrados pelo povo de toda a cidade maravilhosa. Fecha aspas. Ele se referia ao Carnaval de 1946, que fez uma homenagem ao retorno da Força Expedicionária Brasileira no fim da Segunda Guerra Mundial, num movimento de articulação entre as várias escolas de samba e, ao mesmo tempo, se aproximando das expectativas do governo Vargas, que pretendia usar o Carnaval como força de exaltação nacional. Paulo defendia, abre aspas, necessitamos obter da prefeitura a isenção do pagamento dos impostos, bem como da licença a nós exigida de alguns anos para cá. A municipalidade, tal como fazia antes do início da Segunda Guerra Mundial, deve estabelecer o pagamento do auxílio financeiro às escolas de samba, atração dos turistas e divertimento máximo do povo. Paulo da Portela foi um grande articulador do mundo do samba, com políticas públicas e movimentos políticos. Dirigente e compositor da escola, nos anos 50, se aproximaria também do antigo Partido Comunista do Brasil, PCB, e do Partido Trabalhista Nacional, PTN, pela qual sairia candidato nas eleições de 1945. Morreu em janeiro de 49 e o cortejo de seu sepultamento no cemitério de Irajá, no Rio,
foi acompanhada por cerca de 10.000 pessoas. Este foi Paulo da Portela. Então, nós estamos apresentando alguns ícones do samba. Falamos de Clementina de Jesus, Chiquinha Gonzaga, Ivone Lara, Paulo da Portela, Donga, não é? Entre outros. E todas essas referências que nós estamos trazendo, elas estão sendo retiradas aqui dessa obra, Enciclopédia Negra, que já tivemos oportunidade de apresentá-la, organizado pelo Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz. Então, nós entendemos o samba como um patrimônio da cultura imaterial afro-brasileira. E no dia 2 de dezembro próximo passado, nós celebramos o Dia Nacional do Samba, data que vem sendo celebrada desde 1962, quando do primeiro congresso do samba realizado no Rio de Janeiro.